Olá, bem-vindo ao programa Está Escrito. Que tal você ir para o trabalho ouvindo a voz de Deus? Pois pensando em você, nós criamos o curso Verdades Bíblicas. Ouça agora um dos 21 temas na voz de Cid Moreira. Hebreus, capítulo 10, versos 35 a 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Continue ouvindo a voz de Deus. Ele vai voltar à terra para eliminar todo o pecado, dor e sofrimento. Voltará para dar a vida eterna a todos os que nele creem. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você. É só acessar o nosso blog novotempo.com/Está Escrito. Logo na primeira página você vai encontrar um ícone com a mesma imagem do curso bíblico. É só você clicar ali e preencher o seu cadastro. Pronto, vai receber em sua casa o kit com 3 CDs sem nenhuma despesa. E você pode também baixar os áudios em MP3. É só clicar em Áudios. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970. E não se esqueça de informar os seus dados completos, nome e endereço com CEP. Faça contato conosco, estamos esperando por você. Eles são muito fáceis de serem reconhecidos. Os homens usam turbantes e barbas e as mulheres usam batas longas e coloridas. São estritamente vegetarianos, muito educados e hospitaleiros. Essa é a série As 7 Maiores Religiões do Mundo. E no programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta os Sikhs. Você sabia que o Sikhismo é a 6ª maior religião do mundo? Vamos aprender um pouco sobre o que os Sikhs acreditam? Fique conosco, o Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série As 7 Maiores Religiões do Mundo. Hoje, o Sikhismo. Olá, querido amigo do Está Escrito. Estamos dando continuidade hoje à série As 7 Grandes Religiões do Mundo. E hoje vamos falar sobre o Sikhismo. Bem, pode não ser muito conhecido para você, mas essa palavra, Sikhismo, vem de Sikh, que é derivada de um termo do sânscrito, que quer dizer discípulo forte. O Sikhismo é uma mistura de hinduísmo com islamismo. Hoje existem no mundo 23 milhões de Sikhs. Desses, 19 milhões vivem na Índia, em Punjab, que é uma região que divide o Paquistão da Índia. Existem grandes comunidades Sikhs nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Canadá. Aqui na América do Sul, o único lugar que temos um templo Sikh é na Argentina, na região de Rosário de la Fronteira, que fica ali ao norte da Argentina. Existem ali cerca de 300 membros. Eles vieram no início do século XIX da Inglaterra para construir uma ferrovia e acabaram permanecendo ali. Hoje, eles sobrevivem nesse país, aqui na Argentina, como comerciantes. Eles são muito fáceis de serem reconhecidos. Os homens usam turbante, barba comprida e as mulheres usam roupas coloridas. São estritamente vegetarianos, muito educados e hospitaleiros. Isso não é apenas uma característica cultural, isso faz parte da religião deles. O sikhismo é uma religião também monoteísta.
fundada no século XV pelo seu primeiro guru, Nanak. Eles acreditam na existência de um único Deus, seus ensinos estão reunidos no livro do Senhor, Granth Sahib, e que foi o seu 11º e último guru quem apresentou esse livro. O sikhismo está baseado em 3 pilares, preste atenção. O primeiro deles, ter Deus presente sempre na mente. A todo instante, a todo momento, em tudo que for fazer, ter Deus em mente. Em qualquer relação comercial, afetiva, em qualquer circunstância da vida, ter sempre Deus em mente. Em segundo lugar, sustentar-se com um trabalho digno, ou seja, aqui nós vemos dentro da religião do sikhismo uma forte tendência àquilo que é honesto, correto, puro, e tudo isso nós sabemos que são valores também cristãos e que todos nós valorizamos. Terceiro aspecto, ou terceira coluna que o sikhismo se sustenta, se apoia, compartilhar o que se consegue no trabalho com os necessitados. E a gente pensa, uma excelente religião, com bases sociais muito fortes. Deus em primeiro lugar, em tudo ter Deus na mente, o seu trabalho honesto, digno e com o recurso do trabalho ajudar os necessitados. Você vê aí alguma coisa em comum com o cristianismo? Eu acredito que esses 3 fundamentos estão muito próximos daquilo que eu e você acreditamos. O fundador do sikhismo, o Guru Nanak, nasceu em 1469 na região de Punjab, na Índia, e pertencia a uma família hindu da casta comerciante dos Khatri. Nanak gostava de fazer orações e ler textos dos sábios do seu tempo. Quando Nanak estava com aproximadamente 30 anos, ele recebeu um chamado. Conta-se que um dia após ter se purificado num rio, ele foi na direção de uma floresta e desapareceu. Ali Nanak teve um encontro com um ser que lhe ofereceu uma taça de néctar. Ele tomou essa taça, bebeu o líquido e ficou ali, pelo que a história conta, muito agradecido. No diálogo com esse ser, ele se identificou como sendo Brahma, o primeiro. Ali Nanak permaneceu por 3 dias. Quando Nanak regressou, ficou um dia inteiro sem dizer absolutamente nada. A sua primeira frase foi: não existem nem hindus nem muçulmanos na Índia. Para os Sikhs, Deus é eterno e sem forma, e é impossível captar toda a sua essência. Ele foi o Criador do universo e de todos os seres humanos, e por isso os seres humanos devem adorá-lo e servi-lo. Ensinam também que estamos separados de Deus devido ao egocentrismo, que é uma característica humana. E enquanto o ser humano for egoísta e pensar apenas em si, ele não poderá se libertar e precisará passar por reencarnações, até finalmente se libertar. Por isso, para o sikhismo, a essência do problema humano não é necessariamente o pecado, como eu e você entendemos, mas o egoísmo. Quando o indivíduo se libertar do egocentrismo que habita dentro do coração humano, ele então começa a se fundir com a divindade. Essa faz parte da filosofia Sikh. Essa libertação só é possível porque o Deus do sikhismo usou de sua bondade para com os homens. E aqui nós encontramos então um único Deus, monoteísta, empresta a sua bondade, oferece a sua bondade para nos libertar, e a gente entende que esse é um processo que com certeza cativa milhares de pessoas. Já são 23 milhões de Sikhs ao redor do mundo. Os Sikhs, até mesmo porque é uma religião oriental, eles acreditam no karma, no qual os pensamentos positivos levam a obras positivas. E no ciclo de renascimentos e reencarnações, eles podem então passar por um processo de evolução espiritual que nada mais é do que a união plena com o seu Deus. E o contrário para eles também é verdadeiro. Eles acreditam que pensamentos negativos geram obras negativas e assim no renascimento ou nas reencarnações eles podem renascer até mesmo como plantas ou animais. Ao ler sobre os Sikhs,
várias coisas me chamaram a atenção. Vi na história que o seu fundador buscava algo, ele estava insatisfeito com as religiões, ele buscava, procurava de todas as maneiras respostas. Agora eu pergunto, não é isso que todos nós em algum momento da nossa vida buscamos? Todos desejamos respostas. Obviamente que eu e você temos na Bíblia as nossas respostas, mas as grandes religiões do mundo estão aí. Outros livros, outros deuses, outras compreensões a respeito do estado do homem na morte, a proposta da reencarnação. Tantas coisas nos unem, mas tantas coisas nos separam. Muitas coisas as grandes religiões do mundo têm em comum, mas elas são em vários aspectos muito antagônicas. E aí eu pergunto a você, como funciona a salvação para todas essas pessoas? Como funciona? Será que Deus consegue alcançá-las? E se o nosso Deus não existir? E se o Deus deles existir? E for de fato o único Deus, Ele pode nos alcançar? Nós sabemos que salvação nós só encontramos em Cristo Jesus e eu e você acreditamos nisso com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Mas o que fazer se uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus? Imagine um indivíduo que nasceu no interior da China, lá no interior da China, que viveu no ano 1022, por exemplo. Ele nasceu, cresceu, se desenvolveu, morreu, talvez com 40 anos. Nunca ouviu falar da Bíblia, nunca ouviu falar de Cristo. Será que esse indivíduo pode ser salvo? Bom, nós vamos trabalhar esse conceito um pouco mais no final desse programa e sempre apresentando esse conceito em todos os programas, porque eu acho muito importante você ter isso muito claro na sua mente, como se resolve essa equação. Se só existe salvação em Jesus Cristo e uma pessoa nunca ouviu falar em Jesus, se ele era pagão, se ele adorava outros deuses, existe possibilidade de salvação para essa pessoa? A gente vai trabalhar um pouquinho nesse programa e em todos dessa série. Mas eu quero voltar um pouco e resgatar aqui esse assunto, que é muito importante, um detalhe que sempre encontramos em quem procura alguma coisa. A gente precisa tomar cuidado quando a gente procura alguma coisa, porque é óbvio, às vezes a gente pode encontrar alguma coisa que ao invés de nos aproximar de Deus, vai nos afastar ainda mais dele. Então muito cuidado com seus questionamentos, com as suas buscas. Sabe, infelizmente, eu tive o desprazer de conhecer pessoas que tomaram decisões tão equivocadas na vida, não por conhecer essas pessoas, mas pelas decisões delas. Em algum momento ela se magoou na igreja dela, se feriu e começou a buscar na internet um monte de coisas. E aí então outras filosofias começaram a tomar conta do seu coração e como que num processo de revolta inconsciente vai se afastando do cristianismo, se afastando de Cristo e aí então nega o seu próprio Salvador. Vivendo essas filosofias orientais, espiritualistas, o indivíduo se perdeu no caminho por mágoa, tristeza e por uma revolta que às vezes ele nem consegue trazer a consciência de maneira clara. Outra coisa muito importante é que o Deus do sikhismo, Brahma, o primeiro, usou de sua bondade ao se revelar a Nanak. Mas eu pergunto a você, e quanto aos outros que viveram antes de Nanak? Como eles vão conhecer esses ensinamentos? Como eles poderão alcançar essa bondade desse Deus? A gente precisa refletir sobre essas coisas. Uma religião que surge depois de milênios, a gente se pergunta se essa religião é verdadeira, se ela não tem o seu fundamento na criação, na origem, na gênese da história da Terra, o que nós vamos fazer com todas as pessoas que viveram antes dessa religião? Como elas poderão então alcançar a salvação? Como elas vão se libertar do egocentrismo se simplesmente Brahma, o primeiro, não se manifestou antes, se manifestou apenas a Nanak? Essa bondade do Brahma primeiro, o Deus do sikhismo, ele é uma bondade que espera algo em troca. Portanto, não é algo nem sequer parecido com a graça apresentada na Bíblia. E de maneira tão clara que eu e você vemos no Evangelho sempre a graça
apresentada de todas as formas. E talvez um dos versos mais claros e evidentes da graça esteja em João 3, no verso 16. Todos nós conhecemos esse que é o verso mais importante da Bíblia, que declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que vemos nesse texto é Deus demonstrando não apenas bondade. Deus aqui está se revelando não apenas para uma pessoa, mas para milhões, para todas as pessoas. Queridos, eu e você servimos a um Deus pessoal. O nosso Deus, ele não fica isolado, vem, separa um filho, revela-se a ele e pronto. Não, o nosso Deus, ele rasga os céus e ele vem até aqui a terra morrer por mim e por você. Não existe religião no mundo onde um Deus tenha se tornado uma criatura e morre para salvar. Não existe isso em nenhuma religião, apenas no cristianismo. Você entendeu a diferença? Nós encontramos Brahma emprestando a sua bondade, manifestando a sua bondade, não entregando a sua vida. E aí, então exige que eu e você tenhamos obras, que nos libertemos do nosso egoísmo. Quando nós encontramos um contraponto muito forte com o cristianismo, porque a Bíblia declara que o querer efetuar vem de Deus, ou seja, não são as minhas obras que me salvam, em momento algum eu sou salvo unicamente pela graça de Cristo. Essa graça me joga para boas obras, mas essas boas obras não são meritórias. Os méritos são unicamente de Cristo. O querer e o efetuar vem de Deus. O querer fazer o bem vem de Deus. Mérito de quem? De Deus. O efetuar vem de quem? De Deus. Mérito de quem? De Deus. Ou seja, eu faço uma coisa boa. Isso não é do meu coração, não vem do meu interior, mas sim da graça de Cristo que inunda a minha vida. São pontos antagônicos e diferentes e que nos devem levar a pensar. Outra coisa que me doeu quando se fala um pouquinho a respeito dos Sikhs é que eles acreditam que para vencerem o egoísmo, o egocentrismo, que é o contrário do amor, eles precisam o tempo inteiro estar fazendo boas obras. Você se lembra no começo do programa quando eu disse, olha, nós temos que pegar que o sikhismo tem 3 bases e uma delas é usar os recursos que eles têm para então ajudar os necessitados? Ok. Será que essas obras são tão boas obras assim? Porque se eu vou fazer o bem a alguém porque eu não quero nascer na outra vida como uma planta, isso será que é uma boa obra ou será que é um egoísmo velado, disfarçado em boas obras? Será que eu estou fazendo boas obras simplesmente para que eu tenha algum tipo de vantagem no futuro? Então, será que eu realmente estou combatendo o egoísmo dentro do meu coração? Entenda bem, eu não quero aqui criticá-los, eu acho que a gente tem que fazer boas obras, eu acho que os nossos recursos precisam sim ajudar aqueles que têm menos do que nós. Mas eu preciso mostrar aos Sikhs que estão assistindo essa programação agora que essa forma de religião, os similares que pregam boas obras como sendo uma forma de libertação, é um engano, é um lapso. É uma tentativa humana de salvar-se a si mesmo. E isso nós sabemos que é impossível. Perceba, esse néctar que foi oferecido a Nanak está sendo oferecido hoje a milhares e milhares de pessoas em forma de religião, que coloca de lado um Salvador. Eu não preciso de um Salvador, eu me salvo a mim mesmo. E o que é isso se não desprezar o presente de Deus ao mundo, que foi Jesus Cristo, seu Filho unigênito? Agora, preste bastante atenção. Ao rejeitar Jesus, as pessoas acabam desprezando o único meio de salvação. Porque o texto é muito claro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A libertação do egocentrismo só será alcançada através da graça de Jesus Cristo. E acredite, você que é Sikh, você que professa uma religião que ensina que as obras podem nos salvar. Querido, Jesus é tão maravilhoso, que Ele orou por você e por mim na cruz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Sabem, a graça de Cristo alcança todos. Eu tenho certeza que no céu haverá pessoas que aqui na terra professaram a fé Sikh.
A graça de Cristo, ela penetra além da consciência humana. Quantas milhões e milhões de pessoas no decorrer da história nunca ouviram falar de Cristo, ou têm barreiras culturais, emocionais e espirituais tão profundas que humanamente é impossível aceitarem Jesus como seu Salvador, mas que vivem à altura da lei, vivem à altura da luz que receberam. De acordo com a luz que tiveram, foram fiéis àquilo que creram, baseados na revelação de Deus, na natureza, em tantos outros aspectos da vida humana, nas relações humanas. A graça de Cristo, ela pode se manifestar além da Bíblia. A graça de Cristo não tem limites, ela penetra todos os lugares da terra. Por isso eu e você precisamos entender, a nossa missão é ir e pregar Jesus Cristo, o único Salvador a todos, é a sua crença e a minha crença. Mas a graça de Cristo não está limitado à minha ação, à minha penetração no mundo muçulmano ou no mundo shintoísta, budista, na janela 1040, não. A graça de Cristo vai à minha frente séculos antes e trabalha em cada coração, em cada vida. Deus não está no céu amarrado, preso, esperando as nossas ações. A graça de Cristo, ela tem permeado cada vida, em cada indivíduo, em cada lugar, em cada região desse planeta. Por isso eu acredito que milhares de milhões de pessoas de todas as religiões do mundo serão alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, mesmo que o indivíduo não tenha tido acesso ao conhecimento bíblico, mesmo que ele não tenha tido acesso ao conhecimento do plano da redenção. Um dia chegarão milhões de pessoas e conhecerão pela primeira vez o Deus verdadeiro. Reconhecerão Jesus e a eles será explicado o plano da redenção. E eles, prostrados, entenderão que são completamente merecedores como eu e como você, mas agradecem porque a graça de Cristo os alcançou. Querido, nós vamos ouvir um hino agora. Essa oportunidade para que a gente reflita, para que a gente traga Cristo na nossa vida. Que privilégio eu e você temos de conhecer o Senhor Jesus. Enquanto essa música estiver sendo cantada, querido, tome a decisão de se firmar cada vez mais em Cristo. Se você ainda não crê no Senhor Jesus Cristo, comece a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, busque, peça uma Bíblia. Eu tenho certeza que você vai descobrir paz, esperança e salvação. Oh, que amigo em Cristo temos, mais chegado que um irmão. Quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor de coração. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Tristezas e pesares, na vida tentação, não ficamos sem conforto, indo a Deus em Oração. Pode haver um outro amigo tão grandioso em compaixão aos humildes e contritos. Cristo atende em oração.
Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não revelou apenas sua bondade a nós, o Senhor se entregou por nós. O Senhor enviou seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A eternidade não terá tempo suficiente para agradecermos ao Senhor, para reconhecermos tudo que o Senhor fez por nós. Querido Pai, salve os teus filhos onde quer que estejam nesse mundo, independente de suas crenças, que o Senhor possa alcançar a todos, em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje você pôde conhecer o sikhismo e sobre o seu fundador, Nanak, e a divindade que eles a chamam de Brahmi. Mas será que todo o caminho leva a Deus? Pensando em você, nós preparamos o curso Verdades Bíblicas, apresentados por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador ou no seu aparelho de som a hora que você quiser. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. É só acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito. Ali você vai encontrar um cadastro. Basta você preenchê-lo e pronto, vai receber em sua casa sem nenhuma despesa. E você pode também baixar os áudios em MP3. É só clicar em áudios na página do nosso blog. Você pode também mandar um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de colocar os seus dados, nome e endereço completo com o CEP. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito. E curta a nossa página no Facebook, Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, amigo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos.